período regencial. Na semana passada, a gente parou nesse slide aqui. Eu ia começar a falar da regência trina permanente e da regência una de Feijó, né? Lembrando que o Feijó, ele foi ministro da Justiça da trina permanente, tá bom? Então, as duas regências, né, elas estão ali muito próximas politicamente falando. O que é importante aqui pra gente? A gente tem, em 1831, gente, a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela vai vir meio que para substituir o Exército. Vocês não estão me vendo, né? Eu esqueci de ligar minha câmera. Foi mal. Vocês não me veem o tempo todo? Eu fico o tempo todo do ladinho, assim? Depende de como a gente organiza. Tem como organizar isso? Não sabia. Não, tem não. Organizar. Tem não. É porque eu fiquei me perguntando no outro dia se vocês me veem o tempo todo, porque às vezes eu faço uns gestos que só... Às vezes eu falo umas coisas que só fazem sentido com os gestos que eu estou fazendo. Mas aí eu fiquei, gente, será que eles não veem o tempo todo? Ué, só fazer igual na aula do Rafael. A gente clica assim. Clicar, fica maior. Assim, olha isso. Pra mim agora. Tá. Sim, fixa na sua câmera, aí só foca na sua câmera, aí depois é só sair. Não, assim, é porque eu vou falando na hora, entendeu? Eu não sei quando eu vou fazer esses gestos que precisam ser vistos. Enfim, só para eu saber, eu vou evitá-los, já que nem sempre vocês estão me vendo. Vamos voltar. Bom, seguinte, pessoal. Logo depois da abdicação do Dom Pedro, vão começar várias revoltas populares, né? Ocorreu uma revolta dos cabanos, inclusive, lá no Nordeste, né? Que foi uma revolta pela volta do Dom Pedro. Foi uma revolta popular, inclusive, né? Envolveu cabanos, pessoas que viviam em cabanas, ribeirinhos, enfim. Ou seja, revoltas populares começaram a ocorrer no Brasil. E nem sempre o Feijó, como ministro da Justiça, ele conseguia contar com o exército, porque o exército ele era formado por uma população mais pobre. Então, às vezes, essa população pobre, ela se via naquela manifestação que eles iriam reprimir, naquela revolta que eles iriam reprimir, tá certo? Então, o Feijó, ele nem sempre pode contar com o exército. E qual é a classe social mais interessada em manter o status quo, em manter a ordem vigente? São os latifundiários. Então, a Guarda Nacional, pessoal, ela vai ser formada por cidadãos que tinham ali uma renda acima de 100 mil réis anuais. E essa Guarda Nacional, ela vai ter o propósito de reprimir revoltas populares para manutenção da ordem, tá bom? Por quê? Porque não pode se contar com o exército, porque o exército nem sempre vai reprimir todas as revoltas, porque às vezes eles se viam ali fazendo parte daquelas revoltas. Em 1932 vem o Código de Processo Criminal. Esse Código de Processo Criminal, ele vai dar mais poderes aos juízes de paz. O juiz de paz, ele era um magistrado, mas nem sempre ele era de fato um magistrado, ele tinha faculdade, nem sempre, às vezes ele não tinha estudo, mas ele era rico. Ele era alguém que também tinha ali acima de 100 mil réis anuais para ser juiz de paz. E com a criação do Código de Processo Criminal, esse juiz ele vai conseguir concentrar poderes de polícia e de justiça. Então, o que esse código está fazendo? Esse código ele está descentralizando a política e a justiça e está colocando nas mãos dos latifundiários também. É importante a gente lembrar disso. Vocês se lembram daqueles grupos, né, gente? Vamos voltar aqui. Dos partidos? Isso, dos liberais moderados, dos liberais exaltados e dos restauradores. Isso aí. Caramurus. Quem é que estava no poder ali no período do avanço liberal? Qual partido estava no poder? Liberais e moderados. Isso aí, liberais moderados estavam no poder. Foi o período do avanço liberal. Então, ali, com esse código de processo criminal de 1932, a gente está percebendo
que os latifundiários eles estão concentrando poderes. E aí vem o ato adicional de 1834. Esse ato adicional, ele vai ser tipo uma emenda constitucional àquela Constituição de 1824. Esse ato vai ser, então, uma reforma constitucional, tá certo? Ele vai transformar o Rio de Janeiro em município neutro. Ele vai transformar o Rio de Janeiro em município neutro e a capital do Rio de Janeiro, da província do Rio de Janeiro, vai passar a ser Niterói. A regência, ela vai deixar de ser trina e vai passar a ser una, com um mandato de 4 anos. Tem historiadores, inclusive, que afirmam que esse período regencial no Brasil foi uma espécie de experiência republicana, né? Porque havia um governo representativo, haviam eleições e havia, inclusive, tempo de mandato, tá bom? Não havia república, pelo amor de Deus, hein, gente? É como se fosse uma experiência republicana. Oi. Pode repetir esse ato adicional? Sim, o ato adicional ele foi uma reforma constitucional, vai transformar o Rio de Janeiro em município neutro e, com isso, a capital da província do Rio de Janeiro vai passar a ser Niterói. A regência vai deixar de ser trina, ou seja, eles não vão mais eleger 3 regentes, a regência vai ser uma única pessoa, um único governante. E o mandato vai ser de 4 anos. Professora, essa regência... Tá. Oi? Diga. Não, eu me confundi já. Pode continuar. Se confundiu? Não, já me achei já. Pode Confundiu, continuar. tem que desconfundir. Ah, tá, já se achou. Tá, suspendeu também o Conselho de Estado e criou assembleias legislativas provinciais, dando maior autonomia para as províncias. Deu autonomia pra caramba? Não deu autonomia pra caramba, mas deu alguma autonomia. Não foi tanto assim que várias revoltas coloniais, várias revoltas regenciais, elas vão existir justamente pela falta de autonomia das províncias, né, gente? Lembrando que é um momento na história do Brasil que não existe sentimento nacionalista. Escreveu, não leu, a província quer se separar. A nossa independência, ela manteve a unidade territorial na marra, no tiro, na porrada e na bomba. Sentimento nacionalista é algo que vai ser criado, é algo que os governantes vão começar a se preocupar ali no final do período regencial. E quem vai se preocupar mais ainda vai ser o Dom Pedro II, tá bom? Ali no final do período regencial, se eu não me engano, é 1838 a 39. Não estou lembrando da data específica agora. Mas foi criado o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Esse IHGB, ele tinha o propósito de contar uma história do Brasil para que todos os brasileiros se sentissem, tocados, né, por aquela história. Para que os brasileiros se sentissem orgulhosos daquela história. E uma coisa que vai contribuir muito para a formação do sentimento nacionalista brasileiro vai ser a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela vai nos transformar, né, numa nação agredida contra um inimigo que vai ser um inimigo de toda a nação brasileira. E então, o fato da gente odiar alguém em comum, isso nos aproxima. Diga. Vai ser aquele retrato, né, da Batalha do Riachuelo. Sim, exatamente. Exatamente. E é tudo tá bom? bugado. Então... Olha só, então não se esqueçam disso. Nesse momento não existe sentimento nacionalista, não. E aí vem a criação das assembleias legislativas provinciais. Bom, isso aí quer dizer que as províncias elas vão estar tendo um pouco mais de autonomia. Por exemplo, eles não vão poder escolher os seus presidentes de províncias, não, tá bom? Os presidentes de províncias, eles ainda serão escolhidos pelo Rio de Janeiro. Mas eles vão, por exemplo, poder admitir ou demitir seus próprios funcionários públicos, o que para a época é né? Que acontecimento, que novidade. Eles vão poder, por exemplo, cobrar seus próprios impostos e também legislar as suas próprias leis.
Então, são algumas coisas que vão vir aí com essa criação das assembleias legislativas provinciais. É um protótipo de assembleia legislativa que a gente tem hoje, tá bom? O Feijó, ele vai ser eleito em 1835 e ele vai dar continuidade a esse processo de avanço liberal. Só que durante o governo do Feijó vão ter inícios algumas das revoltas regenciais. E isso vai enfraquecer o Feijó. Isso vai dar força, isso vai dar margem para a oposição questionar o governo do Feijó. A oposição, gente, era uma oposição conservadora. Era uma oposição avessa a qualquer autonomia para as províncias. Então, era uma oposição que desdenhava dessas políticas descentralizadoras do Feijó. Quando começam a ocorrer essas revoltas regenciais durante o governo do Feijó, os conservadores eles vão dizer que isso é culpa dessas políticas autonomistas do Feijó, que isso é culpa do período do avanço liberal, que é culpa do ato adicional, tá certo? E eles vão começar a dizer que eles precisam parar o carro da revolução, ou seja, o Feijó precisa sair de cena para que os conservadores então entrem em cena para que eles parassem o carro da revolução. Claro que o Feijó ele vai reprimir essas revoltas, tá certo? Mas ele também vai estar doente e ele vai renunciar ali em 1837. Vão ocorrer novas eleições e quem vai ser eleito vai ser o conservador Araújo Lima, iniciando o período do regresso conservador. Aqui, durante a regência de Araújo Lima, a gente vai ter a criação do Ministério das Capacidades. Nesse ministério, ele vai colocar somente pessoas, né, do seu núcleo, do seu nicho, e amigos, inclusive. Ele vai reprimir violentamente as revoltas. Ele vai também promulgar em 1840, depois de intenso debate dentro do parlamento, a lei interpretativa ao ato adicional. Então, era uma lei que modificava o ato adicional de 1834, tá certo? E essa lei interpretativa, ela tinha o propósito de quê? De reduzir a autonomia das províncias. Vai, por exemplo, restringir as províncias de nomear os seus próprios funcionários públicos. E vai também subordinar a polícia e a justiça ao poder central. Lembra que o Feijó, como ministro da Justiça da Trina Permanente, tinha dado poder de polícia e justiça para os juízes de paz, que eram da elite latifundiária e que nem tinham tanto estudo assim, né? Uns até tinham feito faculdade de Direito, outros não tinham estudo algum para ser um juiz de paz. E aí, agora, o Araújo Lima ele vai subordinar a polícia e a justiça ao poder central lá no Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem um regresso conservador, justamente como é nomeado o período. Volta não, né? Eles retiram aquela autonomia que as províncias conseguiram vislumbrar durante o período do avanço liberal. Temos alguma dúvida? Professora, Diga. então o ato adicional ele foi o ponto para que ocorresse desse ao início do regresso conservador. Não, o motivo, né, dos conservadores terem sido eleitos foi o início das revoltas regenciais. Porque aí essas revoltas, elas vão dar uma justificativa para a oposição falar mal do Feijó. Entendi. Entendeu? Ô, professora, Oi. mas então esse ato foi o que marcou aquele período, então. Foi o que, por exemplo, foi o feito que mais fez esse período ganhar esse nome, no caso de regresso conservador. Peraí. A lei interpretativa. Isso. Sim. Beleza. Bom, o golpe da maioridade, gente. Os liberais tinham sido afastados do poder. Quem estava no poder eram os conservadores.
Então, os liberais, eles vão fundar o Clube da Maioridade. E, gente, é o seguinte, o Brasil estava o fervo, várias revoltas regenciais acontecendo, né? A gente vai estudar 5 revoltas, mas outras revoltas de menor escala estavam acontecendo também, tá bom? Então, assim, o Brasil estava o fervo. E tem 2 revoltas ali que eram revoltas separatistas, que estavam colocando em xeque a unidade territorial que era tão almejada pelos liberais moderados, tá certo? Então, assim, os liberais, eles também estão preocupados. Tá todo mundo preocupado com a manutenção da ordem, do status quo, porque é todo mundo, eu falei isso na segunda-feira. Segunda? É todo mundo farinha do mesmo saco, é todo mundo elite, todo mundo quer ali a continuidade da unidade territorial, que está sendo colocada à prova naquele momento. Então, os liberais, eles vão fundar o Clube da Maioridade e eles vão dar um golpe em cima dos conservadores, que vão aceitar, obviamente, o golpe, porque o golpe ele também foi dado pelo imperador do Brasil, e quem é louco, né, de falar que o imperador não pode fazer isso. Então, esse Clube da Maioridade, esse golpe da maioridade na realidade, ele vai antecipar a maioridade do Pedrinho. Ele vai ser coroado imperador do Brasil com 14 para 15 anos de idade. Com 14 anos, ele vai prestar aí o juramento, tá certo? Dando início ao segundo reinado. Tranquilo, amores? Tranquilo. Show de bola. As revoltas regenciais que nós vamos estudar. Gente, nós vamos estudar a cabanagem, que aconteceu no Grão-Pará, de 1835 a 1840. A gente vai estudar a balaiada, que aconteceu no Maranhão, de 1838 a 1841. Vamos... Eita. Morre não, professor. Calma. Eu comi Meu granola Deus, antes engasgou da mesmo. aula. Uma pelinha de uma granola vem na minha garganta. Nossa, horrível. Uma vez eu quase morri com fandangos, cara. Pelo menos é com comida, né, gente? Vamos lá. Na Bahia, aconteceram 2 revoltas. A Sabinada, de 1837 a 1838, e a Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835. Aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente vai ter a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, de 1835 a 1845. Vai ser a maior revolta do Brasil e ela vai ser a única com caráter elitista, tá bom? As outras, elas vão ser mais populares, com exceção da Sabinada. A Sabinada, ela vai ser formada mais por classes urbanas, uma classe intelectualizada, né? Não chegava a ser elite. Não vai contar com o apoio da elite, inclusive, na Bahia. Diga. Pode repetir, por favor? Travou aqui pra mim. Sim. Qual? Tudo? A primeira. Você falou. A que era diferente das outras. Farroupilha. Ah, isso aí. Né? A Farroupilha, ela é elitista. As outras vão com um caráter um pouco mais popular. Né? Cabanagem, balaiada e malês, totalmente popular. A Sabinada, ela vai ser uma revolta mais, como é que eu vou dizer? Formada mais por uma elite intelectual, por profissionais liberais. Tá certo? Beleza, obrigado. Oi. Ano passado, cara, eu não sabia quase nenhuma revolta, eu sabia dos malês e da Farroupilha. Qual justamente ficar na prova dessa? Malês, pra deixar meu dia mais alegre. Que bom, né? Que bom, deu sorte. Esse cara é cabanagem, gente, já é era, cara, eu não me lembro. Cabanagem foi uma revolta popular que foi feita por cabanos, né? Por pessoas que viviam em cabanas, que eram ribeirinhos, que viviam ali nas margens dos rios, lá no norte do país, no Grão-Pará, e que viviam da extração de produtos da floresta. E esses cabanos, pessoal, eles vão lutar por justiça social.
eles vão também, né, pensar já o fim da escravidão e distribuição de terra. E também estão lutando por autonomia para a província do Grão-Pará. Seus líderes, Batista Campos, João do Mato, Domingos Onça, Mãe da Chuva e Gigante do Fumo. Ali no Grão-Pará, a gente não pode esquecer que houve uma guerra de independência, né? Houve guerra de independência, houve mercenário estrangeiro garantindo a incorporação do Grão-Pará ao Brasil depois do Grito do Ipiranga, e depois disso, aquelas pessoas ali, elas não tiveram as suas situações de vida, né, sendo melhoradas. Os revoltosos, eles até alcançam o poder, só que era tanta briga interna dentro do movimento que isso vai enfraquecer o movimento e vai facilitar a repressão, tá bom? Vai ser uma revolta aí bem longa. E os revoltosos, eles vão ficar cerca de 1 ano no poder. Depois eles vão ali travar lutas, né, com as tropas reais durante bastante tempo, até 1840. Grão-Pará, hein, gente? Cabanagem Grão-Pará. Lembrem dos locais. Típico de prova de concurso militar, tá? Cair o nome da revolta e associar com o local dessa revolta. Balaiada, gente. A balaiada aconteceu no Maranhão e ela é motivada pela crise econômica no setor algodoeiro lá no Maranhão. Diante de uma crise econômica, a gente vai ter as pessoas, né, das camadas populares passando por uma situação aí de miséria. Então, ali na balaiada, a gente vai ter o fazedor de balaios, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, sendo o líder. E a balaiada lá no Maranhão, ela vai ser apoiada inicialmente pelos liberais lá do Maranhão, os bem-te-vis. Só que os bem-te-vis, eles vão abandonar o movimento quando eles percebem a radicalização desse movimento, né? Porque a balaiada vai ser uma revolta popular, em que os populares estão lutando por justiça social, tá bom? Então, eles abandonam o movimento e passam para o lado da repressão. Olha só, né? Que vacilo. E aí, o que vai acontecer? A repressão ela vai ser violenta e o coronel Luiz Alves de Lima e Silva que vai reprimir esse movimento. Já conhecem esse homem aí, gente? Sim. Sim. Quem é? Cara, Duque de Caxias. é um... O pai do de Caxias, né? Não, é o próprio. É o próprio. Francisco de Lima e Silva, que era o pai dele. O Duque de Caxias é o Luiz Alves de Lima e Silva. Inclusive, ele vai ser... acho que é condecorado. Não é condecorado, não. Ele vai receber o título de Barão de Caxias depois da balaiada, porque vai ocorrer a última revolta, a última... Como é que eu vou falar? A última batalha, né, entre as tropas reais e entre os revoltosos ocorreu em Caxias, lá no Maranhão. E ele reprimiu a galera violentamente e aí, né, ele recebeu ali o título de Barão de Caxias. Tô achando que Caxias é aqui no Rio. Caxias, tem Caxias aqui do lado da minha casa, praticamente. Vem do Duque de Caxias. Mas o Caxias vem lá do Maranhão. De uma revolta que ele reprimiu lá no Maranhão. Multicultural. Sabinada aconteceu na Bahia e ela foi liderada pelo Francisco Sabino, por um médico, Francisco Sabino. O Francisco Sabino, ele é contra o período regencial. Ele é contra os regentes no poder, tá certo? Ele está querendo instituir uma república na Bahia enquanto o príncipe não pode tomar o trono, enquanto ele não pode, né, ser coroado imperador do Brasil, enquanto a sua maioridade. E esse é o objetivo dele, tá certo? Vamos separar a Bahia momentaneamente, vamos instituir uma república, depois que o imperador for coroado, a gente devolve a Bahia e ela vai ser reincorporada ao Brasil. Ponto. Ah, tá. Vamos ter a participação do Exército. O Exército vai participar por quê?
porque estava acontecendo no mesmo momento a Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, e muitas pessoas na Bahia, elas estavam sendo obrigadas a irem para o Rio Grande do Sul para lutar na Revolução Farroupilha. Aliás, contra, né, os revolucionários farroupilhas. Então, estava acontecendo um alistamento obrigatório lá na Bahia, por isso que vai ter a participação do Exército. Só que vai ser um movimento que não vai empolgar as massas populares e também não vai empolgar a elite da Bahia. A elite da Bahia, ela vai estar muito, né, pisando em ovos, porque momentos antes, em 1835, houve um levante escravo. Então, qualquer movimento que parecesse minimamente popular, a galera da Bahia, a elite da Bahia já não estava querendo, não, por conta desse trauma que eles tinham passado, né, 2 anos antes. Tá bom? A repressão ela vai ser violenta também, só que o Sabino ele não foi executado, ele foi degradado para o Mato Grosso. Revolta dos Malês foi um levante escravo de origem e formação muçulmana. Eles sabiam ler e escrever em árabe. Malê, gente, era o escravo muçulmano, tá bom? Professora, tinha escravo muçulmano? Sim, gente. O norte da África, ele é praticamente todo muçulmano. Porque ali no século VIII, isso vocês também, hein? Porque ali no século VIII, final do século VII, né? Início do século VIII, os árabes... Não, foi antes disso. Antes da Reconquista. Os árabes, eles saem da Península Arábica. Isso aí. Eles começam a jihad, a Guerra Santa. Né, eles começam a levar a religião muçulmana para os 4 cantos do mundo. E aí eles começam a girar ali na Península Arábica, eles unificam toda a Península Arábica, e isso é um feito. Gente, porque eu sei que não tem nada a ver com a Revolta dos Malês, mas só para salientar, né? A Península Arábica era assim, era um amontoado de povo, de grupo étnico, e as pessoas não se davam ali. As pessoas se odiavam. E aí, a religião muçulmana conseguiu unificar todo aquele território em torno do islamismo. Isso é uau. E aí, depois, eles começam a jihad e vão pegar todo o norte da África, vão chegar ali no Estreito de Gibraltar, vão atravessar o estreito, vão invadir a Península Ibérica e quase que invadem a França por um pouquinho. Eles não invadem a França. E aí a França consegue conter, né? O Reino Franco consegue conter o avanço dos muçulmanos ali para o restante da Europa e eles ficam ali na Península Ibérica só. A Guerra de Reconquista, ela vai começar lá para o século XI, Caio, e vai terminar em 1492, tá bom? Quando a Espanha vai conseguir unificar os territórios ali que faltavam. Só para vocês lembrarem, hein, gente? Só para ver se vocês estão atentos. Então, ali o norte da África, né, era constituído de pessoas islâmicas, então nada demais. Enfim, ali na Bahia, a gente vai ter uma grande parcela de malê. E esses caras, eles vão começar um levante que era para libertar os escravos, para matar os brancos e para matar também os irmãos que fossem ali parceiros dos brancos. Só que esse levante, ele foi traído. Uma ex-escrava, ela vai contar tudo lá para o ex-senhor dela. Então, eles vão ser pegos desprevenidos, tá certo? Eles vão ali também ser duramente reprimidos. Várias lideranças vão morrer, vão ser assassinadas, e outras também vão ser degradadas. E a Revolução Farroupilha lá no Rio Grande do Sul, e ela também chega até Santa Catarina, né? É uma revolta elitista feita por estancieiros gaúchos, por latifundiários que criavam gado lá no Rio Grande do Sul. Qual é a motivação, gente? A motivação ela é econômica e eles querem maior liberdade administrativa também. Lembra que o grupo dos liberais exaltados também eram apelidados de farroupilhas? Pois é.
Então, ali a gente pode dizer que é um levante de liberais exaltados, tá bom? Essas são as principais questões, problemas econômicos e liberdade administrativa que eles não têm. Problemas econômicos vai se dar, sobretudo, por conta da concorrência com a charque do Uruguai. Lá no Uruguai, a base da economia também era a criação de gado. E lá no Uruguai, eles produziam também uma carne de segunda qualidade, que era a charque, assim como os estancieiros gaúchos. Só que devido a acordos promovidos entre o governo do Brasil e os outros países, as tarifas alfandegárias dos produtos importados aqui para o Brasil eram muito baixas. Então, quando a charque uruguaia era um produto muito consumido, inclusive na alimentação dos escravos, né? Quando a charque uruguaia entrava no Brasil e concorria com o produto brasileiro, ela acabava vencendo. Por quê? Porque ela chegava a ser mais barata. Então, os estancieiros gaúchos acham isso um puta de um vacilo, né? E somado à falta de liberdade administrativa por um governo que centraliza o poder, eles vão iniciar esse levante. E esse levante, qual é o objetivo? O objetivo é se separar e instituir uma república, tá bom? Eles querem separação e república. Os líderes, gente, Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi foi, inclusive, um participante da unificação da Itália naquele mesmo século. O nome da... Oi. Os separatistas foram a Farroupilha e a Sabinada? Uhum. Ah, tá. Que era meio temporária, né? Então... Isso aí. Inclusive, o nome da minha internet aqui de casa é A Casa das Sete Mulheres, porque teve uma minissérie muito antigamente na Globo, que se chamava A Casa das Sete Mulheres, que retratava a Revolução Farroupilha. Aí quem fazia o Giuseppe Garibaldi era o Thiago Lacerda. Thiago Lacerda sempre faz papel de italiano nas novelas, né? Não sei por quê. Aí ele que era o Giuseppe Garibaldi. Adorava essa minissérie, adorava. Vocês lembram disso, gente? Já ouviram falar nessa minissérie, pelo menos? Ou eu tô muito velha mesmo? Já ouvi falar, mas não cheguei a assistir, não. Qual minissérie? A Casa das Sete Mulheres. Cara, eu acho que eu já vi com minha mãe. Sei lá, eu conheço o nome, assim, mas... Deve ter passado no Viva. Conheço. Deve ter passado no Viva. Ai, que bom, gente. Então ainda sou nova. Bom, em 1836, o Bento Gonçalves ele vai fundar a República Rio-Grandense, também chamada de República Piratini. E em 1839, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi vão fundar a República Juliana, porque eles vão conseguir conquistar Santa Catarina, tá bom? Esse movimento, essa guerra, ela vai durar muito tempo, esse conflito militar. E em 1845 vai vir aí eles cansam de reprimir o movimento, e aí vai vir um acordo. O Luiz Alves de Lima e Silva, ele vai estabelecer um acordo com os revoltosos, bastante vantajoso. Ele vai anistiar os revoltosos, vai perdoar os revoltosos, vai incorporar os soldados farroupilhas no Exército Nacional. Então, se você, independente da sua patente, dentro do Exército Farroupilha, você seria incorporado ao Exército Nacional se você quisesse, além de libertar os escravos que participaram da Revolução, tá bom? E também eles vão resolver ali as questões econômicas entre o Uruguai e os estancieiros gaúchos, aumentando as tarifas alfandegárias do produto uruguaio. Temos alguma dúvida? Então os farroupilhas ganharam, em parte. Podemos dizer que sim, em partes. Viram a república, né? Eles não viram república, eles não se separam, mas eles têm um acordo. Eu acho que no final ganharam todos. Pior que... eu acho que é esse o propósito do acordo. Falam do Duque de Caxias, a vitória dele na Farroupilha foi mais uma vitória mais política, né? Com certeza. Com certeza.
Temos dúvidas, amados? Você pode repetir, por favor, o desfecho da Revolução? Sim, essa revolução, ela vai acontecer durante muito tempo, vão ter conflitos armados entre ambas as partes, e no final das contas, o Luiz Alves de Lima e Silva, ele vai propor um acordo aos revoltosos. Não está tendo como vencer a guerra, ninguém está vencendo. Então, eles vão estabelecer um acordo em que a República Piratini e a República Juliana deixam de existir, tá certo? Para isso, a gente vai ter a reincorporação desses territórios ao território brasileiro e a gente vai ter a anistia para os revoltosos, a gente vai ter a incorporação dos revoltosos, do exército dos revoltosos no Exército Nacional. Então, vamos lá, você é um capitão no Exército Revoltoso, você vai ser um capitão no Exército Nacional, certo? Outra coisa que vai acontecer vai ser dada a liberdade aos escravos que participaram da Revolução Farroupilha e as tarifas alfandegárias da charque uruguaia vai ser aumentada ali para que esse produto não concorresse com o produto brasileiro dentro do Brasil. Foi? Beleza, obrigado. Nada. Começar a falar de segundo reinado agora, tá? No final a gente faz, se der tempo, a gente faz umas questõezinhas. Caramba. Prefiro fazer assim com pelo menos algumas questões, porque às vezes é muita informação, né? Às vezes. Que modéstia. Cara, Às professora, É vezes muita sempre. coisa, cara. Se não revisar a matéria do Muita coisa. começo, já esquece. Uhum, Mano, isso é. você é A gente tem doido. que estar sempre revisando. Diga, Caio. cara, a senhora Me chamou, tá dando me chamou? Sim. A senhora tá dando um boom em história que realmente, esses 2 anos de PFD, cara, a história sempre foi a matéria de história sempre foi muito, assim, travada. Entendeu? A gente nem chegou a ver direito Segunda Guerra Mundial, quando a gente tava lá no ano retrasado, né? Aí esse ano, cara, já tá em segundo reinado, assim, rapidão. Tá bom que tá perto Sim. do que seria a prova das PSEC, mas pode haver um adiamento e tal. Mas tá indo bem legal, cara. Tô gostando muito. Sim. Ai, que bom que vocês estão gostando, gente. Fico feliz. E assim, gente, é para ter muita informação, porque a prova já está chegando, então é ritmo acelerado mesmo, não tem jeito, né? Vamos falar aí de segundo reinado, meu povo. O segundo reinado começou em Ah, desculpa, não estava aparecendo no chat para mim. Camila pediu para voltar o último slide. Ele tá virando Papai Noel, né? O pezinho, Esse aqui, Camila? Tem um propósito, ele sempre ser representado com essa barba, né? Com essa feição. Por quê? Tipo, fica pra bom, demandar macho poder? peludo. É tipo Macho pra demandar- peludo. Que mais peludo, cara. Para Eu acho parecer que mais também. velho, para parecer mais sábio. Ih, professora, na Guerra do Paraguai não tinha Oi. aquela parada das crianças paraguaias usando as barbas falsas? Não sei disso, nunca ouvi falar. Isso E não. quando tava derrotando o exército paraguaio, teve um caso que teve massacre de criança, né? O exército paraguaio colocava Isso barbas sim. nas crianças. Para elas parecerem mais Isso eu sei que velhas sim. e amedrontadas. Porque o Solano Lopes, né, mesmo perdendo a guerra, mesmo já tendo praticamente perdido a guerra, ele não se rende. E aí ele coloca um monte de velhinho e um monte de criança para lutar contra o exército brasileiro. O exército brasileiro também não vai ser fácil, não. Sem Vai piedade. matar as criancinhas. Mas isso daí de colocar a barba eu não sabia, não, essa curiosidade. Depois Isso eu aí dar foi uma pesquisada curiosidade mesmo. nisso. Essa parada foi pesada, né, cara? Foi. Demais. Cara, a criança com rifle maior do que ela, não conseguia nem levantar, cara. Bom, gente. Linha do tempo, né? Linha do tempo que eu gosto, né? Então, a gente vai ter aqui de 40 a 50 um período de consolidação.
Quase bom, hein? Cara, tá no mouse isso? Nossa, agora eu esqueci qual é a letra. Consolidação. Nossa, tá brabo, hein? Aham. É, Como esquece de escrever no quadro. Esqueci de escrever no Consolidação. quadro. Período de consolidação. Aqui, a gente de 50 até 70 é um período de conciliação. Conciliação. De 70 até 89 é um período de crise. São os 3 seis. Tá, e qual a diferença Esse- entre e esse é o conciliação e segundo consolidação? Então, consolidação é quando ele está consolidando o reinado dele. É quando ele está neutralizando. Não vou nem dizer neutralizando. É quando ele está estabilizando a política e a economia. Tá certo? E aí, o período seguinte, conciliação é a conciliação entre aqueles partidos. Partido Liberal e Partido Conservador. E é um momento de paz. E aí vem a década de 70 e tem início a crise monárquica. Beleza? Beleza. Pô, ele governou por 49 anos. Exatamente. 49 anos. Mas não tá Gente, chegando lá. O período primeiro reinado e o período regencial são momentos de crise econômica, de instabilidade política, de impopularidade dos governantes, de revolta pra caramba. Já o segundo reinado é um momento de estabilidade política e econômica. Tá certo? Estabilidade política e econômica. Essa estabilidade, deixa eu apagar isso aqui. Essa estabilidade, ela vai vir disso aqui, ó, do bipartidarismo. O Dom Pedro, ele vai instituir o bipartidarismo, ou seja, ele não vai escolher governar com um ou com outro. Não vai escolher governar com os Saquaremas ou com os Luzias. Ele vai governar com os dois. Ora ele vai montar um ministério conservador, outra hora ele vai montar um ministério liberal. Simples assim, tá certo? Tem aqui uma imagem que mostra ele, né? Brincando ali, manipulando os dois partidos. Pessoal, Seguinte, esses partidos, centro. diga. olha só para quem está girando. Tá girando Dom Pedro. É o povo pegando aonde? Oh. Não, Caio. Olha só essa imagem, cara. Não, Caio. Genial, maluco, genial. Ah, velho, Não, não é cara. possível, velho. Eu bati o olho, foi direto nisso. Não é possível. Como que você fez isso? Eu não consigo parar de ver isso, meu Deus. O povo, cara. Olha, é retrato do povo. Olha o povo como é que tá, ó. Ai, meu Deus. O primeiro achei que era o exército, sei lá. Pior que eu não consigo parar de ver isso agora, meu Deus. Eu olho pra imagem e só vejo isso. Até beber uma aguinha. Real, cara. Podia estar do lado, né? A Letícia faz até. Ai, Caio. Eu tô passando mal, velho. Vamos focar. Para de olhar pra imagem, gente. Vamos focar. Partido Conservador defendia a centralização no Rio de Janeiro. Partido Liberal defendia uma maior descentralização, tá bom? Então, a gente pode dizer que eles tinham aí uma ideologia diferente. Só que, na prática, eles não agiam de forma diferente. Tinha um ditado na época que falava assim: nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder.
Por quê, gente? Porque ambos são elites. E os dois vão defender os interesses das elites, tá certo? Por isso que não havia ali modificação nas políticas quando eles estavam no poder. A última revolta liberal que aconteceu foi a Revolta Praieira, em 1848, lá no Pernambuco. Essa revolta, gente, ela vai ter como estopim a demissão do presidente de província da província do Pernambuco, que era o Pinto Chichorro, desculpa. E a liderança desse movimento vai ser o Partido da Praia, que tinha um jornal liberal chamado Diário Novo, tá bom? Os líderes Pedro Ivo e Borges da Fonseca. Esse movimento ele vai lançar um manifesto ao mundo que vai pregar voto livre e universal, liberdade de imprensa, garantia de trabalho ao cidadão brasileiro, extinção do poder moderador, exercício do comércio a varejo só para brasileiros, porque os portugueses detinham monopólio, né, desse tipo de comércio, garantia dos direitos individuais e estabelecimento da federação, ou seja, autonomia para as províncias, tá certo? Esse movimento não vai durar muito tempo, porque não tinha gente o suficiente para se manifestar, para se revoltar, e os seus principais líderes eles vão ser condenados ali à prisão perpétua, tá certo? O que eu preciso de vocês? Lembrar do Manifesto ao Mundo e lembrar que esse foi o último movimento liberal do Segundo Reinado. Depois disso, é só pacificação. Pacificou. Consolidou. Tá certo? Aspectos econômicos do Segundo Reinado, gente. O café ele era a base da economia. O café começa a ser produzido no Brasil durante o período regencial. E aí vai ser o café que vai salvar o Brasil daquela crise econômica. O café, ele vai o café que vai pegar regiões de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Acho que eu travei. Professor, travou tudo pra Travei. gente. Vou desligar a câmera. Então, a gente não ouviu nada dessa parte do Vale do Paraíba, eu acho. Tá. Professor, Diga, Caio. a Revolução Praieira foi a última ou foi a única do Segundo Reinado? Foi a última. Então teve outras? Teve a de Teve a Revolta Liberal de 1842 na cidade de Santa Luzia, lá em Minas Gerais. Essa revolta ela vai acontecer por conta de um episódio, né, as eleições do cacete. As eleições de 1840, chamadas de eleições do cacete. Por quê? Porque o Partido Liberal vai para os locais de votação e vai bater nas pessoas do Partido Conservador e vai obrigar as outras pessoas a votarem nos candidatos do Partido Liberal. Só que o ministério que estava no poder era um ministério liberal. Pensa o seguinte, qual foi o grupo político partidário que apoiou o golpe da maioridade? Os conservadores? Conservadores. Não, os liberais. Foram os liberais, que fundaram o clube da... Foram os liberais. Os conservadores estavam no poder. Foram eles que tomaram o golpe. É... Isso aí. Então, o primeiro ministério foi o Ministério dos Irmãos, que era um ministério liberal, tá bom? Só que depois das eleições do cacete, em 1840, os conservadores começam a fazer oposição e falar para o Dom Pedro. Dom Pedro, olha só, as eleições foram fraudadas, Dom Pedro. Porque os caras chegaram lá batendo todo mundo para vocês, né? Foram umas eleições do cacete. E aí, eles vão começar a pedir novas eleições. E essas novas eleições vão ocorrer em 1842. E o Dom Pedro, ele vai dissolver o Ministério Liberal e vai colocar um Ministério Conservador no poder. E aí, o que vai acontecer? Isso vai gerar uma revolta liberal lá em Minas Gerais, que vai ser a Revolta Liberal de 1842. Tá bom? Tem um nome, professora? Oi? É Revolta do Cacete mesmo, né?
Não, eleições do cacete. Não, mas o nome da revolta é qual? Revolta do cara. Revolta O de nome Santa da Luzia, né? Revolta Liberal de 1842, isso, que ocorreu em Santa Luzia. Beleza. Daí que vem o nome Luzias. Beleza. Beleza? Voltando, gente, café é base da economia, sustentava a economia brasileira. Vai começar a ser produzido no Brasil ao longo do período regencial. Inicialmente, esse café vai ser produzido no Vale do Paraíba, que vai pegar regiões ali de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A partir de 1870, esse café vai começar a ser produzido no Oeste Paulista, pegando região de Ribeirão Preto, Campinas, ali para o interior do estado de São Paulo, tá bom? Por que ocorreu essa mudança? Porque o solo no Vale do Paraíba já estava desgastado. E, além disso, o Vale do Paraíba era uma região escravocrata, sendo que em 1850 ocorreu a promulgação de uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico negreiro. Então, isso vai gerar uma escassez de mão de obra escrava no Vale do Paraíba. Já a região do Oeste Paulista vai ser uma região que vai, desde o início, né, utilizar mais a mão de obra imigrante, principalmente do italiano, tá certo? O imigrante, ele não vai substituir a mão de obra escrava no Brasil, gente. Vai ser concomitante, vai ser um processo, tá bom? Sim. A maioria das revoltas do primeiro reinado foram resolvidas. Então, primeiro reinado já foi resolvido tudo. Você deve estar falando das revoltas regenciais, né? As revoltas regenciais, acho que teve uma também que acabou em 1841. Teve a Revolução Farroupilha, que quem acabou com ela, né, foi o Dom Pedro II, e a gente vai ter a Balaiada, acabando em 1841, durante o segundo reinado. Aqueles primeiros 10 anos, Gabriel, é o tempo da consolidação. É o tempo de você consolidar o seu poder, de você ir acabando aos pouquinhos com aquilo que gerava a crise. Tá certo? Daí que surge a Terra Roxa. A Terra Roxa, ela era uma terra... ela é, né? Ela é a terra que tem lá na região do Oeste Paulista, que é uma terra muito fértil, muito rica, né? Vai proporcionar boas colheitas. Então, esse é um fator relevante também para a gente entender o deslocamento da produção do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista. Diga, Caio. Essa terra, para ser mais exato, brincadeira, é formada por parada das rochas basálticas, né? No período pré-cambriano. Então, eu não sei dizer, eu já pesquisei isso várias vezes, só que, enfim, toda vez que eu preciso de ajuda, eu vou lá nos meus amigos de geografia e pergunto a eles. Ela é rosinha. Ela é vermelha, pô. Ela é vermelha, Caio, nada de rosa. Rosinha. É porque roxa é vermelha em italiano. Isso. Professora. Sou bilíngue. Fala. Cabanagem também, né? Que terminou em 1840. A cabanagem terminou em 1840. Isso. Aí também pegou, não? O período do segundo reinado? Sim. Bom, ainda no aspecto econômico. Deixa eu trocar aqui de slide só um instantinho para vocês, porque eu falei da Lei Eusébio de Queiroz e tem coisas sobre ela. Lei Eusébio de Queiroz é uma lei de 1850. Ela vai proibir o tráfico negreiro, gente. Essa lei, ela vai gerar como consequência o quê? Ela vai gerar o crescimento do tráfico interno, principalmente da região Nordeste para a região Sudeste. Por quê? Porque antes da economia
cafeeira se alojar no Sudeste, o fervo da economia do Brasil era lá no Nordeste, com algodão e cana-de-açúcar. Só que algodão e cana-de-açúcar já eram produtos mais para lá do que para cá, né? Já eram produtos que tinham sofrido aí quedas drásticas nas suas exportações ao longo dos anos. Então, os escravos que estavam no Nordeste, eles não eram mais tão necessários assim. Só que lá no Sudeste está precisando de escravo, está precisando de mão de obra nas fazendas cafeeiras, né, para produzir café. E aí o que vai acontecer? Vai ter o aumento do tráfico interno. Os escravos do Nordeste vão ser vendidos para o Sudeste, tá certo? Outra coisa que vai ocorrer como consequência da Lei Eusébio de Queiroz vai ser a liberação de capitais para outras atividades. Agora, o cafeicultor, ele não pode pegar mais o seu lucro e investir na compra de mais escravos. Assim como o traficante negreiro também não pode mais investir os seus lucros em tráfico negreiro. Então, eles vão aplicar esse dinheiro em outras atividades, como os bancos, as indústrias, tá certo? É nesse momento que as indústrias vão começar a surgir no Brasil no final do século XIX. Outra coisa também proporcionada pela Lei Eusébio de Queiroz vai ser um incentivo à imigração europeia. E por que eles vão incentivar a imigração europeia, gente? Naquele momento, no século XIX, a gente está começando, né, no final do século XIX, estão começando a surgir teorias racistas, teorias eugenistas. Teorias que vão dizer que quanto mais branca uma sociedade é, mais desenvolvida ela é. E quanto mais negra ou mongoloide ou asiática, né, essa sociedade é, mais degenerada é esta sociedade, tá bom? Então, o governo, os latifundiários brasileiros, eles vão investir na imigração europeia aqui para o Brasil, numa tentativa de, obviamente, né, ofertar mão de obra para as fazendas, mas também de embranquecer a população com o tempo. Eles pensavam que, conforme fosse ocorrendo a miscigenação, o Brasil ia ficando mais clarinho e, de acordo com essas teorias racistas, né, daquele momento, que dessa forma o Brasil ele ficaria mais desenvolvido, tá bom? Então, a gente vai ter inicialmente um sistema de parceria em que o latifundiário é que vai suprir todas as necessidades para viagem, né, dos imigrantes europeus. E eu pergunto a vocês, por que esses imigrantes europeus eles estão querendo vir para cá? Propaganda? Tem a propaganda. Sim, tem a propaganda, né? Venha para a América. Venha fazer a América. Você vai enriquecer na América. A unificação, né? Tem a unificação da Itália, né? Da Alemanha. Conflito, não só isso, da Alemanha também. A gente tem vários conflitos armados durante o século XIX na Europa. E, além disso, gente, tem um fato também de que na Europa estava acontecendo a segunda fase da Revolução Industrial. Ou seja, as máquinas elas estavam cada vez mais ocupando os postos de trabalho dos trabalhadores e eles estavam ficando desempregados. Então, os imigrantes europeus da Alemanha, da Espanha, da Itália, eles estão vindo para o Brasil para fugir do desemprego e para fugir também dos conflitos beligerantes, tá bom? Então, inicialmente, a gente tem esse sistema de parceria, em que o latifundiário é que vai suprir as necessidades para viagem dos imigrantes e da sua família. Não vai dar certo, por quê? Porque esse imigrante, ele era praticamente tratado... Desculpa, Gabriel. É que eu tô aqui acelerada, não sei se vocês estão percebendo. Fui fominha. Caraca, passou não deu muito certo, rápido. porque passou mesmo. E agora a hora passou mesmo. Esses meninos imigrantes, né? Eles eram tratados como escravos. Eles ficavam devendo os latifundiários eternamente, os barões do café eternamente. Era uma dívida que nunca acabava, até porque eles usavam as ferramentas
dos senhores lá, né? Enfim, era uma dívida interminável, eles acabavam ficando presos a esses senhores. Isso vai gerar diversas revoltas. Oi? Era tipo o feudalismo, pô. Tinha que pagar. Cuidado com isso. Não. Tô falando só essa parte do uso das ferramentas. Tem, exatamente. Servidão por dívida? Isso tem, né? As banalidades. Quem lembra o que são as banalidades? Pagar pelas ferramentas. As ferramentas, é uma tarifa Isso lá. aí, lá na Idade Média. Imposto. Isso aí. O moinho. Isso aí. Mas olha só, essa mão de obra branca não era assalariada, tá, gente? É trabalho livre, mas não é trabalho assalariado. Você chegava lá, você ganhava uma porção de terra, você produzia, e metade daquilo que você produzia era seu, outra metade você tinha que entregar nas mãos do Barão do Café. Tá bom? Trabalho não denota trabalho assalariado, nem sempre. Então, diante do insucesso do sistema de parceria, a gente vai começar a ter uma subvenção estatal. É o Estado que vai garantir aí a vinda dessa mão de obra imigrante. Em 1850, pessoal, a gente vai ter a promulgação da Lei de Terras. A Lei de Terras, ela vai ser uma lei que vai dizer que para você ser proprietário de uma terra, você tem que comprar a terra. É algo óbvio para a gente hoje? Cara, MST. Acho que sim, né? Pra gente é óbvio isso hoje. Pra gente ser. O que tem MST, Caio? Olha, você não fala mal do MST comigo, não, hein? Não, é MST, pô. Ele ia falar mal. Eu ia fazer um meme, só que esquece. Ó, o que eu tava falando? Tá, então pra gente é óbvio hoje, né? Para eu ser proprietário de uma terra, eu tenho que comprar terra. Isso é óbvio. Só que naquela época, não, gente. Para você ser proprietário, você tinha que ocupar a terra. Simples assim. Só que é um contexto em que está chegando gente pobre da Europa e que os escravos, eles estão também, aos pouquinhos, né, se tornando livres. E aí é uma forma daquela elite latifundiária que estava no poder garantir que a posse da terra continuaria sendo deles próprios, porque somente eles podiam pagar. Então, quando a gente fala de concentração fundiária hoje no Brasil, a gente precisa relevar que durante séculos a população pobre, a população negra, ela não pôde simplesmente ter acesso à terra por diversos artifícios que a elite latifundiária brasileira utilizou para manter as terras somente nas suas mãos. Por isso, Caio, que o debate da reforma agrária e do MST é extremamente importante no Brasil de hoje. Tá bom? Temos alguma dúvida, gente? Tudo é bem direto, velho. Direto isso aí, velho. É esse MST que eu ia falar, ó. Olha, ó, tá vendo? Melhor saúde para todos. Olha, vou parar por aqui. Na semana que vem, vocês me lembrem que eu parei aqui no surto industrial. Vou fazer exercícios. Pode ser? Beleza. Pode, professor. Deixa eu marcar aqui. O problema é que quando eu vou dar aula para outra turma, eu desmarco. E às vezes eu esqueço de remarcar. Mas aí vocês me lembrem. Anota aí no caderno de vocês. É para eu colocar em algum outro slide antes, gente, que vocês não tenham conseguido tirar print? Não, né? Ficou bastante tempo em cada um. Já tô bem. Hoje tá de boa. Ué. Não é isso que eu quero. Cadê? Eita, prova. Filosofia. Louco. Apareceu coisa... É filosofia, aula de filosofia do 8º ano, eu acho. O homem é a medida de Achei, todas as coisas. Isso é gente. feudalismo, hein? Isso é feudalismo. O homem é a medida de todas as coisas. Não, Feudalismo. Protágoras. Eu li Pitágoras, velho. Protágoras. Protagonista. Protágoras. Também. Eu li Pitágoras. Eu tinha uma lá assim, Alan. Vamos lá. Deixa eu aumentar o zoom desse negócio aqui.
Questão 2, sobre período regencial. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como, letra A, uma época conturbada politicamente, embora sem lutas separatistas que comprometessem a unidade do país. B, um período em que as reivindicações populares, como o direito de voto, a abolição da escravidão e descentralização política, foram amplamente atendidas. C, uma transição para o regime republicano que se instalou no país a partir de 1840. D, uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias, geradas pelas contradições das elites, classe média e camadas populares. É uma etapa marcada pela estabilidade política, já que a oposição ao imperador Pedro I aproximou os vários segmentos sociais, facilitando as alianças na regência. A, B, C, D ou E? Fazida. Poxa, professora, pena que a gente não tem sociologia, cara. Senão eu tinha falado do Titio Cal. Poxa. Pena, Caio, já é muita matéria. Caraca, SpaceX é muita matéria, meu irmão. Eu ia estudar frivolosamente o Titio Cal, cara. Eu quero ter uma barba igual a dele. Mano, Dom Pedro II tinha. A SpaceX alopra na quantidade de matéria mesmo, na moral, velho. É muita coisa. É muita coisa, Jesus. Letra D? Se não for dois, eu vou ficar triste já, velho. Desde Dom Pedro. A professora caiu. Acho que caiu, hein? Travou. Nossa, no pulo do gato. É. Ou ela nos ignorou, velho. Pode ser. A resposta eterna. Confia Ou no eu pai, na é aula de Delta. inglês. Nunca vou saber a resposta da 18. Confia no pai, é Delta. E ó, cara, velho. Maluco, Tá tá grosso, chamando a hein? responsa, pô? Você é louco, mano. Que isso? Parafraseando, né? Não, O... não muda de ideia, Parafraseando. não, velho. Não muda de ideia, não, pô. Ensina. É. Ele Dona falou, Beth. deixa. Dona Beth. voltei. Tá, voltou já. Voltei? Oi? Voltou. Voltou. Voltei, né? Show. Tá vendo o que eu passo com essa minha internet? É É verdade. culpa do brinde, é culpa do brinde. É do É, brinde, foi verdade. do Faz sentido. brinde. Que ódio da GVT. Vamos lá. O período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do ato adicional, que, Oi, letra A, professora. criou o Conselho de Estado. Oi? E outra questão. É dois. Eu corrigi, vocês não estavam ouvindo, não? Não, caiu. Aí quando a senhora falou, a Foi letra é. mal. Aí eu caí nessa hora. Você caiu Foi. nessa hora, exatamente Vacilo. nessa hora. Cara, isso já A aconteceu resposta 5 eterna. vezes já. 5 vezes já Que aconteceu. engraçado. Letra D, gente. Eu até elogiei, eu falei, fico tão feliz quando vocês acertam todos juntos. Já Todo mundo ouviu? tinha marcado letra D. É. Questão 3. O período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do ato adicional, que criou o Conselho de Estado, implantou a Guarda Nacional, C, transformou a regência trina em regência una, D, extinguiu as assembleias legislativas provinciais, E, eliminou a vitaliciedade do Senado. E aí, gente?
Pô, tô em dúvida, hein? Pô, tem muitas alternativas. Muitas não, né? Algumas alternativas que são boas, né, cara? Faz sentido. Rapidinho, Tô rapidinho. na Tô em dúvida dúvida também. também. Decorebinha essa daí, hein, gente? Ah. É isso, professora. Fala aí se é ou se não é. Então essa aqui. Também não? Ah, velho, eu não sei, velho. Olha, Rapidinho, rapidinho. Só deixa eu mandar aqui pra senhora. tá. Agora é, né? Não? Não, mentira, velho. Não. Mais duas, mais duas. Vou até falar quem Não, acertou. Peraí. Eu acertei? Finalmente, hein, Long? Só faltava essa Mano. também. Tipo assim. Ah, velho. Ó, quem acertou de primeira? Camilinha, Jefferson e Gabriel e Lucas. Putz, eu errei. Tô sentindo falta da Letícia. Vem com o pai. Letícia não tá aí hoje, não? Eu errei, velho. Letícia tá quietinha. Cara, não sabia mesmo não, cara. Ô, professora, mas assim. Letra Criou, C, gente. Que? transformou a regência, tipo. Presta atenção. Tava na dúvida. Transformou a regência trina papo em regência reto. una. Papo Eles reto. não vão mais votar em 3 regentes, vão votar em um regente só. Não vai criar o Conselho de Estado, vai extinguir, vai suspender o Conselho de Estado. A implantação da Guarda Nacional é dentro de outro contexto. A implantação da Guarda Nacional ocorreu antes, em 1831. O ato adicional é de 1834. Não vai extinguir as assembleias legislativas, pelo contrário, vai criá-las, certo? E também não vai falar ali sobre a vitalicidade do Estado, não. Tá bom? Sabe por que eu não marquei esse? Porque, tipo assim, pra mim ele não tinha transformado. Pra mim ele foi uma consequência disso, sabe? Não, o ato adicional que transformou. Tá bom, entendi. Ei, professora. Eu tava com dúvida na C e na... Ué, cadê o negócio? Ah, tá. A senhora mexeu. Eu acho que era Aí, D. já voltei. Era D. Aí eu tava com muita dúvida, mas aí Na eu falei, D? não. Aí eu falei, nada a Então, ver. Aí eu voltei. pensa o seguinte. Ato adicional de 1834 promoveu um pouco mais de autonomia para as províncias. E qual que é a casa que promove essa autonomia para as províncias? A Casa Legislativa, tá bom? Então, ele vai criar assembleias legislativas provinciais, não extinguir. Criando essas assembleias, ele está dando poder maior a essas províncias. Diga. Não houve eliminação da vitalicidade do Senado? No ato adicional, não. Ah, certo. Eu confundi. Me lembrei de autonomia, né? Aí eu pensei, autonomia e reforma a reforma constitucional. Deixa eu pegar aqui uma outra questão. Isso é difícil, hein, né? Não, cara. Eu realmente esqueci dessa parada que tinha É transformado. decoreba, eu falei isso com vocês. Tipo, essa aí você sabe ou você não sabe, porque tudo parece ser, sabe? É isso aí. Qual outra questão? Gostei. Questão 11. Acho que é responda, né? Responda a questão sobre os grupos políticos no Império.
período regencial, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Na coluna 1 a gente tem grupo composto basicamente por burocratas. Tá travando. Tá bom, gente? Vocês Professora, tá estão me muito ouvindo? bugado, professora. Tá muito É, bugado. Nem apareceu pra mim a questão. a questão então ainda não. Desliguei Nossa, a tá muito câmera. Agora Muito apareceu bugado. a questão. Pra mim não apareceu ainda não, Deixa velho. eu A tentar. questão aí, cara, Apareceu, 11. apareceu. Tô trocando de internet. Vamos ver se vai. Trocando de plano. Melhorou, gente? Melhorou. Melhorou? Sim, parou de travar a voz. Show. Na coluna 1 temos farroupilhas, chimangos, caramurus. Na coluna 2 temos grupo composto basicamente por burocratas, comerciantes e proprietários cafeeiros do Centro-Sul. Defendia um retorno de Dom Pedro ao trono brasileiro. Tá. Aí o outro. Morreu. Defendiam a manutenção da ordem. Eita, caiu. Caiu? Voltou. Caiu, voltou. E caiu de novo, eu acho. Não, tô aqui. Defendiam a manutenção da ordem através de um governo centralizado, opondo-se às reformas sociais e econômicas, mas admitiam alterações na Carta de 1824. Defendiam reformas mais profundas, tais como a extensão do direito de voto e a autonomia das províncias. E o último, representavam parcelas da aristocracia agrária e também eram conhecidos como liberais moderados. Relacionando-se a coluna da esquerda com a coluna da direita, obtém-se de cima para baixo os números na sequência A, B, C, D ou E, gente? Mandei. Já morreu já. Oi? Deixa eu só dar uma olhada. Gabriel, já te respondo, senão vou te dar a resposta. Aí, professor. Tô aqui.
Ah, tá. Tava um silêncio. Eu não gosto de Achei que eu silêncio. tinha caído de novo, né? Ler essa questão me fez ficar todo confuso. Como assim, Tá tudo cara? bem. A questão se auto se mata. Mano, Ó, vamos lá. tô lento. Vamos lá. Vamos fazer juntos. 1 para farroupilhas, 2 para chimangos, 3 para caramurus. Farroupilhas são os liberais exaltados, chimangos são os liberais moderados e caramurus são os restauradores, pessoal. Beleza? Caramuru, o Gabriel, você me perguntou, né? Caramurus é uma expressão indígena, inclusive, que era como os indígenas brasileiros chamavam os europeus, os portugueses, lá no início da colonização. E os caramurus, os restauradores, eles queriam restaurar a monarquia do Dom Pedro, certo? Então, eles eram majoritariamente portugueses. Obrigado. Então, aqui, grupo composto basicamente nada por burocratas, comerciantes, português, na certa, né? Burocracia, comerciante, português. Então, 3 caramuru aqui. Aqui. Defendiam a manutenção da ordem através de um governo centralizado, opondo-se às reformas sociais e econômicas, mas admitiam alterações na Carta de 1824. Quem é essa pessoa? Os chimangos, os liberais moderados. Eles tanto admitiam como eles fizeram. Não foi exatamente o que o Diogo Feijó fez quando ele promulgou o ato adicional? Beleza? Então, 2. 2 aqui. Oi, Alan? Me explica aí o que você quis dizer. Esse terceiro aqui. Defendiam reformas mais profundas, ou seja, mais radicais. Extensão do direito de voto, autonomia para as províncias. Quem é que está mais radical? São os farroupilhas, os liberais exaltados. Então, umzinho aqui. E, por último, representavam parcelas da aristocracia agrária e também eram conhecidos como liberais moderados. Eram os chimangos. 2. Letra B de bola. Essa última aí eu não lembrava, né? Pois é, gente, foi o que eu falei na aula passada, que eu falei, vamos começar hoje, período regencial. Eu falei, gente, período regencial é um chutezinho, porque é muita coisa para lembrar. Muita coisa. Aliás, história é muita coisa para lembrar em tudo, né, gente? Socorro. Vocês têm mais alguma dúvida? Não, professor, eu tô tranquilo. Tranquilo? Então Acho tá que bom. sim. Então vou indo Tô embora tranquilo. e a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Valeu. Beijinho, gente. Valeu, Até lá. Professora. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, Valeu, tchau. Beth. Até a mensagem no grupo, prof. Até. Caraca, é a Michelle já no grupo.